E aí você tocou em assunto de alguns autores que foram precursores aí da modernidade, como Descartes, Pascal, enfim. Você não falou, mas dentro desse grupo a gente vai falando de Galileu, enfim. Eu queria que você fizesse um paralelo, né, sobre a teoria de conhecimento desses autores, né, e qual que foi o impacto da tese desses autores perante a tecnologia que a gente tem hoje. Tá, primeiro, eu sempre acho interessante fazer uma distinção antes do século XVI, XVII e depois do século XVI e XVII. Por quê? Porque a ciência até então, né, até esses autores como Francis Bacon, Galileu Galilei, René Descartes, Pascal, era uma ciência qualitativa. Então, a gente volta lá na filosofia aristotélica, quando Aristóteles busca explicar o movimento, ele usa de dois conceitos qualitativos, ato e potência. Né? Agora, veja, com autores como Francis Bacon, Galileu e René Descartes, isso muda. Eu vou dar um exemplo assim bem pontual, na verdade, dois exemplos. O primeiro é uma obra do Galileu chamada O Ensaiador, que ele diz o seguinte, que a linguagem da natureza é uma linguagem composta por pontos, números, triângulos, retas. Ou seja, a linguagem da natureza é uma linguagem matemática, é uma linguagem geométrica. E o René Descartes, ele tem um termo que ele usa chamado mathesis universalis, né? O que seria isso, né? Uma tradução bem rude, a gente poderia dizer que é uma matemática universal, mas na verdade o que o René Descartes quer dizer com isso é que é necessário, a partir de agora, século XVII, fazer com que a filosofia, as ciências ditas humanas, tenham o mesmo rigor da matemática. Ele dizia, olha, a matemática ela é altamente rigorosa, mas qual é a funcionalidade, para que ela serve? Qual é o intuito do estudo da matemática? Ele diz, bom, a matemática é altamente rigorosa, então nós temos que trazer o rigor da matemática e compor um método. E aí ele vai escrever a obra Discurso do Método e lá vai expor o seu método. Então, nesse sentido, o que a gente percebe é que a linguagem da ciência é uma linguagem matemática, a partir daí. Veja que isso tem um eco muito grande, porque hoje, por vezes, o aluno confunde física com matemática, por exemplo, né? Justamente porque a física ela usa de uma linguagem matemática e o aluno começa a achar que física são aquelas fórmulas matemáticas. E, na verdade, é possível falar de física sem fazer menção necessariamente às fórmulas da matemática, né? Eu acho que, nesse sentido, tem um pensador que morreu não faz muito tempo. Ele escreveu uma obra, Universo numa Casca de Nós, né, o Hawkins, e ele interessante que ele escreve uma obra de física com uma única fórmula. Uma única fórmula. Então, veja, ele está dizendo, claro que a matemática é a linguagem da ciência, mas é possível falar de ciência sem necessariamente falar de matemática.